Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado. Eu quero trazer uma palavra para vocês e ela começa em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Na versão King James ela está escrito assim, ó: Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, o Evangelho pregado por Senhor Jesus e que está manifestado no Novo Testamento, ele é constituído de quatro pilares. E se tu tirar um dos pilares, ele já deixa de ser genuíno. Esses quatro pilares, eles demonstram o caráter de Deus. O caráter de Deus manifestado através da vida do Senhor Jesus e através do Espírito Santo de Deus. E qual é esses quatro pilares do Evangelho? Amor, zelo, santidade e ira. Vou repetir: amor, zelo, santidade e ira. Vou te dar alguns versículos para te entender cada um deles. O caráter de Deus, o caráter do Evangelho, que demonstra o caráter de Deus, aliás, né? Vou corrigir a frase, olha só. O caráter de Deus, que está manifestado no Evangelho, ele tem quatro pilares. O primeiro pilar é o amor. Todos nós conhecemos, vou te dar alguns versículos para te entender. Todos nós sabemos que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, não é mesmo? Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não é mesmo? É assim que ele está lá escrito. Mas tem também uma outra palavra que eu posso compartilhar com vocês. Está em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Está escrito assim, ó: o amor de Deus, um dos pilares do Evangelho. Eu amo todos os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas temos mais um, vamos pegar mais um versículo para você ver o pilar do amor. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim, ó: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o primeiro pilar do Evangelho, que mostra o caráter de Deus. Mas ele, automaticamente, ele gera o próximo pilar, que é o zelo, o cuidado de Deus. E ele está, vamos dar mais 3 versículos para você entender, o cuidado de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 26. Olha o que está escrito. Está escrito assim, ó: E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E será que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O cuidado de Deus, ele é mostrado aqui, em que Deus cuida do seu povo. E o Evangelho tem que mostrar isso. Tem que te mostrar essa característica. Mas nós também podemos ir para o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. O versículo 14 ao 18, olha o que está escrito.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tomar a torná-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Viu? O zelo de Deus. Você entendeu? Vamos mais um versículo. Vou mostrar Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que está escrito. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse é o zelo de Deus. Esse é a característica do Evangelho, um dos pilares. Ora, o primeiro pilar é o amor, que gera o zelo de Deus, que gera o próximo pilar, santidade. Repetir. Um dos pilares do Evangelho é o amor, que ele automaticamente gera o próximo pilar, que é o zelo de Deus. E o zelo de Deus gera o próximo pilar, que é a santidade. Hebreus capítulo 12, 14. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que está escrito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse próximo pilar do Evangelho, o pilar da santificação, ele tem que estar inserido dentro desses 4 pilares. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Está escrito assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Viu? Estou citando alguns versículos dentro de cada pilar. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vocês estão entendendo? O pilar do amor, ele gera o pilar do zelo. O pilar do zelo, ele gera o pilar da santificação. E o pilar da santificação gera o 4º pilar, que é a ira. Puxa, irmão Paulo, agora a ira de Deus? Sim, vou te mostrar. Vamos lá novamente para Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Viu? Que forte? No capítulo 2, o versículo 5, olha o que está escrito. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Você pode não estar entendendo, pois agora você vai entender. Os 4 pilares do Evangelho que mostram o caráter de Deus, eles não podem ser retirados um do outro, mas infelizmente é o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E está na Bíblia que isso iria acontecer. Então o que acontece? Você está dentro da igreja e o Jesus que você está adorando, Deus que você está adorando, ele não está se mostrando como deve ser para você.
Você está com o evangelho falsificado, porque é isso que estão fazendo hoje. Por que eles estão fazendo isso hoje? Porque eles sabem que se pregar o evangelho como deve ser, e o Senhor Jesus pregou esse evangelho conforme está escrito aqui. Posso te falar cada passagem que o Senhor Jesus mostrou a respeito desse evangelho. Ele mostrou o amor, ele mostrou o zelo, ele mostrou a santidade e mostrou a ira. Então o que eles fazem? O que as igrejas estão fazendo agora? Eles estão retirando os pilares. Ora, eles pensam assim, puxa, desses 4 pilares, puxa, eu acho melhor retirar a ira. Porque senão as pessoas não vão vir mais na igreja, ou vão sair e a gente vai perder muitos dizimistas, não é mesmo? Então eles retiram o pilar da ira. Ora, tirando o pilar da ira, eles tiram o pilar da santidade. Né? É preferível fazer campanhas, obtenha sucesso profissional, campanha da prosperidade, campanha da vida familiar abençoada, e retiram o pilar da santidade. E aí eles pensam, não, mas ainda está muito pesado esse evangelho, vamos tirar mais um pilar. Eles tiram o pilar do zelo, do cuidado de Deus. E aí, o que acontece? Eles fazem, não, vamos tirar esse pilar também, vamos deixar só o amor. O pilar do amor, porque o pilar do amor mostra um Deus nos amando, Deus nos aceitando do jeito que nós somos, Deus quase como um serviçal a nosso dispor. É isso que está sendo apresentado, é esse evangelho que está sendo apresentado. É isso que eles querem colocar. Eles retiram o pilar da ira, retiram o pilar da santidade, o pilar do zelo e ficam só com o pilar do amor. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior engano que Satanás vai incutir no teu coração é essa expressão de que Deus te aceita do jeito que tu é e do jeito que tu tá. Mentira, mentira, mentira. Se Deus te aceitasse como tu é, o Senhor Jesus não precisava ter vindo e morrer no nosso lugar. Não precisava, por quê? Se Deus aceita do jeito que nós somos, né? Mas o Senhor Jesus veio para que através dele Deus nos aceite. Sem Jesus, Deus não aceita ninguém. O Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Então não adianta vir para cá com essa conversa, retirando todos os pilares, os 3 pilares do evangelho e deixando só o pilar do amor, né? Esse tipo de evangelho é falsificado. E aí tu tá dentro das igrejas, adorando um Deus que tu crê, segundo estão te ensinando, que é um Deus que não tem zelo, que não se importa com a santidade e é um Deus que não se ira. Não é para ser assim. Então, o que eu quero dizer para você? Preste muito bem atenção no que andam falando para você. Preste muito bem atenção. Não é assim para acontecer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Está escrito assim, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vou ler de novo, olha que forte. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outra versão diz pregadores. Ou seja, amontoarão para si pregadores, que vêm falar somente aquilo que eles querem ouvir segundo a própria concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, dessa verdade que eu estou mostrando aqui.
Voltando a fábulas, aquelas coisas fantasiosas, aquilo que só produz coisa boa, isso você tem que adquirir, os bens que o Senhor Jesus comprou para você, a prosperidade financeira, muitos bens materiais, você deve ser feliz, você deve se preocupar em prover a felicidade da sua família, que você vai prosperar, que você vai andar triunfante, todo mundo vai olhar para você e vai dizer, puxa, como essa pessoa é tão vitoriosa. É esse o evangelho que estão pregando para você. Tiraram os 3 pilares e deixaram só o pilar do amor. E é aí que você vai se enganar e se enganar muito. Não creia nisso. O evangelho verdadeiro, ele tem os 4 pilares que demonstram o caráter de Deus. O pilar do amor, o pilar do zelo, o pilar da santidade, o pilar da ira. Deus é amor, mas Deus também é zelo, cuidado. Deus é cuidado, mas ele também é santidade. Deus é santidade, mas Deus também é ira. Ah, mas irmão Paulo, será que Deus vai cometer pecado? Ira não é pecado. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Ficar irado não é pecado. E Deus se ira sim. E ele está reservado a ira dele para quando a igreja sair daqui. Mas ele manifesta a ira dele agora. A palavra de Deus diz assim, ó, que o Espírito de Deus não contenderá com o homem para sempre. Vocês estão entendendo? Então, tome cuidado com esse tipo de falsificação de evangelho, da pregação do evangelho. O evangelho ele tem que ter os 4 pilares que mostram o caráter de Deus para a sua vida. Medite mais nessa palavra e receba essa orientação divina para que você possa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus.